Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem interessante, um assunto que poucas pessoas conhecem, né, do direito, que se refere ao direito médico quanto ao custeio de cirurgia, medicação, internação, honorários médicos, diárias de hospital, né? O convênio médico ele tem essa obrigatoriedade de arcar com estes custos ou não. Vou trazer também para vocês detalhes importantes a respeito da alegação dos convênios médicos quando eles falam que tal patologia, por não encontrar amparo no rol da ANS, não tem a obrigatoriedade do convênio médico em cobrir o fornecimento de alguma medicação, internação do paciente, tá? Então, para quem não conhece, meu nome é Carlos Beretta, eu sou advogado, atuo na área médica, atuo também na área civil e eu gostaria de trazer para vocês o seguinte, que nós temos três entendimentos importantíssimos do Superior Tribunal de Justiça, a qual nos ensina o seguinte, é a súmula 95, 96 e 102, tá? A súmula 95 é bem clara quanto à obrigatoriedade do custeio do convênio médico na operação, cirurgia ou medicamento, internação do conveniado do paciente, tá? Então, por exemplo, o paciente descobriu que foi acometido pela doença, um exemplo de câncer, e o convênio médico nega essa cobertura, alegando que não está no rol da ANS, que não tem o código TUS na guia do exame, ou então ele se é um exame que tem que ser feito, realizado em duas fases, ele autoriza a fase 1 e nega a fase 2, ou autoriza a fase 2, que é raro, e nega a fase 1, ou nega as duas fases, tá? Então a súmula 95 nos ensina o seguinte: havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico. Então, aqui essa súmula é bem clara, ela já fala. Havendo expressa indicação médica, o que é isso? O médico prescreveu que o paciente tem que passar por aquele tratamento com aquele medicamento, que os materiais necessários para a cirurgia é tal, e tem o valor também dos honorários médicos ali prescritos, tudo. O convênio é obrigado a custear esse tratamento. A súmula 96 fala que, tendo a expressão de indicação do médico a exame associado à enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura de procedimento. Então, mesmo que o contrato do convênio de plano de saúde fala que tem que cobrir uma doença oncológica, né, um câncer, por exemplo, ou uma doença muito mais grave, enfim, se tiver estabelecido no contrato, o convênio não pode negar. Se ele negar, tem que cobrir no termo da súmula 96. E também temos a súmula 102, que é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sobre a sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimento da ANS. Ou seja, com a súmula 102, a partir do momento em que o convênio nega essa cobertura, já se torna abusiva a negativa. Um abuso contra o consumidor, porque quem rege as relações de plano, convênio médico, plano de saúde, é a relação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor. Então, não pode, não deve existir qualquer tipo de negativa do convênio de saúde quanto a custeio de medicação, quanto a custeio de fornecimento de medicamento. Eu gostaria de fazer uma correção aqui, tá, pessoal? Eu falei Superior Tribunal de Justiça e não é. É o Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Súmula 95, 96 e 102. Então tem que ter essa cobertura, tem que ter esse custeio.
Não existe não existe elementos concretos para o convênio negar. O convênio ele pode até falar que não está incluso no rol da ANS, mas a gente entra com uma ação de obrigação de fazer, né? Ingressa no judiciário para que veja o seu direito tutelado e protegido, ingressa com a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela liminar de urgência. Então varia muito. De juiz para juiz, tem tutela que sai em 2 dias, tem tutela que sai em 1 semana, dependendo da demanda de processo que aquele juiz tem para julgar, porque na verdade existe uma fila de tutela antecipada, processo prioritário para o magistrado despachar naquele dia. Então, mesmo que seja uma medicação importada, um medicamento inédito, a realização de um exame, muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa até faz a cirurgia, mas tem que fazer um exame depois, ou um exame pré-preparatório para a cirurgia, e o convênio nega. Fornecimento de medicação via oral também é possível. Então a gente entra pedindo o cumprimento dessa obrigação e solicitando o custeio de todo o procedimento. Anestesista, honorário médico, medicação, internação, o procedimento médico, o fornecimento da medicação para a realização da cirurgia ou do tratamento, o fornecimento de materiais, anestesista, equipe médica, diário do hospital, tudo. Com relação aos honorários médicos, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para vocês entenderem, tá? O honorário médico não são todos os juízes que concedem, tá? É muito difícil. O honorário médico, muitos juízes falam o seguinte: tem que ser coberto de acordo com o limite do contrato. O que é isso? Por exemplo, o honorário médico ficou em 10 mil reais e o seu convênio te reembolsa só 50%. Você paga os 10 mil e depois pede o reembolso de 5 mil reais para o convênio. Ou então o convênio paga 5 mil e você 5 mil. O paciente paga. Em alguns casos, alguns juízes têm entendido que o honorário médico tem que ser coberto pelo convênio médico, caso não tenha profissional qualificado conveniado no plano de saúde. Aí você procura um profissional particular e o convênio deve pagar o honorário médico, mas não são todos os juízes que concedem, tá? Muitos juízes falam assim: não tendo profissional qualificado conveniado no plano de saúde, procura o profissional particular e o limite será reembolsado de acordo com o contrato pactuado entre as partes, contrato do convênio médico, tá? Então isso é muito importante, queria deixar isso bem claro para vocês. O direito médico e da saúde, o direito à saúde é direito fundamental, é constitucional. Então, o convênio médico ele não pode se negar a prestação da sua obrigação de cumprir, porque você paga o convênio médico e você tem que ter o que? A contraprestação, a prestação do serviço pelo convênio. Então, o que acontece? Tem que judicializar a ação de obrigação de fazer com pedido de liminar. O que a maioria, né, grande parte dos juristas, dos juízes, magistrados, desembargadores concedem em sede da liminar, obviamente, que é o juiz monocrático, o único juiz de primeiro grau que concede a liminar. Ele concede diário do hospital, o tratamento médico, equipe médica, todos os medicamentos, todos os materiais para a realização da cirurgia, tá? Então ele concede tudo. Alguns casos tem a concessão do honorário médico, outros casos não. Então é isso que eu queria esclarecer para vocês. Caso tenham alguma dúvida, queira marcar uma consulta conosco, o nosso e-mail de consultas é advocaciacarlosberetta@gmail.com. Escreve pra gente, eu vou estar respondendo vocês a respeito do direito médico e da saúde, concessão da tutela liminar, ação de obrigação de fazer, para que você tenha seus direitos resguardados e protegidos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Se inscrevam no nosso canal
clicando no sininho e assinando para receber todas as nossas notificações. Obrigado.